E se a ciência provasse que aquele exercício que mais queima, tipo aquele que deixa todo mundo sem conseguir andar direito no dia seguinte, não é necessariamente o que faz o músculo crescer. Isso é uma quebra de expectativa enorme. Nossa, total! Hoje a gente vai descobrir por que a dor e essa sensação de músculo fritando não são sinônimos de resultado. A nossa missão nessa análise aprofundada de hoje é ir direto à verdade científica sobre o treinamento de membros inferiores. Uhum. A ideia é entregar um atalho para um conhecimento solidamente embasado, sabe? Para que ninguém mais perca tempo com lendas e, achismos de academia. E para responder a tudo isso, a gente trouxe uma montanha de dados. Uma montanha mesmo. Sim, estamos falando de 3 estudos científicos gigantescos e super recentes, conduzidos por pesquisadores de peso como Plotkin, o Barbalho e o Kubo. E olha, o nível de rigor desses documentos é o que torna essa nossa conversa tão vital hoje. Não estamos falando daquelas pesquisas baseadas em opiniões ou questionários subjetivos. Certo. A base de dados que vamos explorar inclui homens e mulheres, pegando tanto pessoas com anos de experiência em treinamento de força, quanto indivíduos que são, assim, completamente destreinados. Abrange todo mundo, então. Todo mundo. E os métodos de avaliação são o padrão ouro da ciência atual. Foram semanas de testes rigorosos, usando máquinas de ressonância magnética. Nossa, para ver o músculo por dentro? Exato, para visualizar o crescimento estrutural do músculo em 3 dimensões. Além da eletromiografia, a famosa EMG, para registrar a atividade elétrica enviada pelo cérebro durante o movimento. É um verdadeiro arsenal investigativo. Ok, vamos desvendar isso. Por quê? Tudo isso foi usado para colocar à prova exercícios que são tipo instituições intocáveis no mundo do treinamento. Com certeza. A gente vai dissecar o clássico agachamento com barra nas costas, a famigerada elevação pélvica e testar o que realmente acontece nas fibras quando a gente altera a amplitude do movimento. Aquela velha história de descer tudo ou parar na metade. Isso, comparando aquele agachamento profundo que vai quase até o chão com o agachamento parcial. Mas, para começar a construir a base ideal de membros inferiores, a gente precisa encarar o debate mais acalorado que existe hoje nas redes sociais. E também nas salas de musculação, né? O maior de todos. Pois é. Na disputa pelo desenvolvimento de glúteos e coxas, quem vence? O agachamento ou a elevação pélvica? Olha, os dados que a gente tem desenham um cenário fascinante para essa disputa. O ponto de partida ideal é o estudo liderado pelo Matheus Barbalho. A equipe dele acompanhou mulheres jovens e altamente treinadas durante um período de 12 semanas. Tá, e por que ser altamente treinada é importante nesse caso? Esse é um detalhe metodológico crucial, porque elimina aquela fase de ganhos de iniciante, sabe? Aquela fase onde qualquer estímulo que você der faz o músculo crescer de qualquer jeito. Ah, entendi. Fica um teste mais difícil de passar. Exatamente. A divisão foi simples. Um grupo executou exclusivamente o agachamento com barra e o outro grupo realizou exclusivamente elevação pélvica. O mesmo tanto de vezes? Sim, o volume total de trabalho foi o mesmo para todas e o esforço foi levado até a falha muscular. Ok, mas quando o estudo fala em avaliar os resultados, tipo, como eles mediram quem ganhou mais músculo de verdade? Foi a fita métrica? Longe de ser fita métrica. Eles utilizaram a ressonância magnética para avaliar a área de secção transversa do músculo. Para visualizar isso de forma simples, imagina se a gente pudesse cortar o músculo da coxa ao meio, como se faz com um cabo de aço. Nossa, uma imagem forte. Mas serve para olhar a grossura dele lá dentro. É a métrica mais fiel da hipertrofia real. E os resultados dessas imagens foram, assim, brutais. O agachamento superou a elevação pélvica de maneira incontestável no desenvolvimento do quadríceps, que é a parte da frente da coxa. E de quanto foi essa diferença? Houve um aumento de 12,2% na espessura muscular para o grupo do agachamento, contra um acréscimo tipo quase irrelevante de 2% para o grupo da elevação pélvica. 12 contra 2. É uma vitória esmagadora para as pernas. Mas assim, o grande argumento de defesa da elevação pélvica nunca foi a coxa, né? Verdade. O pessoal faz fila nos equipamentos de elevação pélvica com um único objetivo em mente, que é construir glúteos. O senso comum sempre diz que a elevação pélvica é a rainha indiscutível para essa região. E é exatamente nesse ponto que os dados do Barbalho viram o senso comum de cabeça para baixo.
Quando os pesquisadores analisaram as imagens de ressonância do glúteo máximo, o agachamento também saiu vitorioso. Espera um pouco. Sério? Muito sério. O ganho de espessura no glúteo foi de 9,4% para quem agachou, enquanto o grupo que passou 12 semanas fazendo elevação pélvica obteve um aumento de apenas 3,7%. Mas, gente, o agachamento construiu quase o triplo de glúteo em mulheres que já eram treinadas. Isso muda completamente o jogo. Demais. Mas, bom, a ciência nunca se baseia em um estudo só, né? Como isso se sustenta quando a gente olha para pessoas que estão apenas começando, que ainda não têm o corpo adaptado a levantar pesos pesados? Essa pergunta nos leva direto para o trabalho da equipe do Plotkin, que decidiu investigar justamente esse cenário paralelo. Eles estudaram pessoas totalmente destreinadas ao longo de 9 semanas, usando a mesma tecnologia de ressonância magnética. E deu a mesma coisa? Para esse público iniciante, os resultados mostraram um quadro um pouquinho diferente. Houve um empate técnico no crescimento dos glúteos. Ah, empatou. Isso. Tanto o agachamento quanto a elevação pélvica promoveram hipertrofia semelhante nessa região. Mas, mesmo para quem estava começando do zero, o estudo confirmou a superioridade clara do agachamento para o quadríceps e também para os músculos adutores da coxa, que formam aquela parte interna da perna, sabe? Sim, a parte de dentro. Então, no pior dos cenários para o agachamento, ele empata no glúteo e ganha no resto da coxa. E no melhor dos cenários, ele ganha em tudo. Exatamente esse o resumo. Mas tem um detalhe nos 2 documentos que me chamou muita atenção. Parece que existe uma região da perna que simplesmente ignorou todo esse esforço. Os isquiotibiais, que são aqueles músculos da parte de trás da coxa. Eles não cresceram. Os isquiotibiais permaneceram praticamente inalterados, tanto no agachamento quanto na elevação pélvica, em ambos os estudos. Que loucura! Eles não responderam ao estímulo hipertrófico de forma significativa, o que é um dado que derruba totalmente a crença de que agachar pesado constrói a perna inteira por si só. Pois é. Mas há outro aspecto vital no estudo do Plotkin, além do tamanho do músculo, que é a função. Ter um músculo grande é apenas parte da equação. A outra parte é o quanto de força esse músculo consegue gerar no mundo real. Certo, a força funcional. Como eles conseguiram medir se o ganho de força de um exercício se transferia para outras atividades? Eles aplicaram um teste biomecânico chamado wall push. Basicamente é um teste isométrico, onde a pessoa empurra uma parede, mas com os pés apoiados numa placa de força horizontal. Ah, para medir o empurrão? Exato, mede a potência máxima gerada pelos membros inferiores. E, além disso, testaram a força máxima de todo mundo no levantamento terra. E o que deu? O resultado revelou que o aumento de força geral e a transferência dessa força para outros movimentos foram praticamente idênticos para os 2 grupos. É claro que, seguindo o princípio da especificidade anatômica, quem treinou apenas agachamento ficou muito mais forte na hora de agachar. E quem fez elevação pélvica dominou a carga na elevação pélvica. Entendi. Ouvindo essa avalanche de dados, me vem uma imagem muito clara. O agachamento parece funcionar como um canivete suíço. É uma ferramenta robusta, super eficiente e versátil, que resolve quase tudo de uma vez só. Frente da coxa, parte interna, glúteos. Em contrapartida, a elevação pélvica se assemelha mais a um bisturi super especializado, uma ferramenta cirúrgica que foca no glúteo e poupa o resto da perna. Faz sentido pensar assim? O que é fascinante aqui é que essa sua comparação ilustra a realidade biomecânica com bastante precisão. A elevação pélvica é, por definição, um exercício de isolamento relativo para os extensores do quadril. Sim. O próprio Barbalho faz questão de destacar nas conclusões do artigo dele que a elevação pélvica é uma ferramenta fantástica para cenários específicos. Por exemplo, se alguém possui uma limitação severa nas articulações dos joelhos ou na coluna lombar que impeça o movimento de agachar com carga. Nesses casos, o bisturi se torna indispensável. Perfeito. É uma maneira de sobrecarregar o glúteo poupando os joelhos. Mas para quem tem as articulações saudáveis e busca a eficiência de tempo e um desenvolvimento geral harmonioso das pernas, o agachamento entrega um pacote anabólico imensamente superior.
Ok, os números mostram que o agachamento é o rei incontestável da eficiência. Mas quem frequenta o ambiente das academias sabe que existe agachamento e agachamento, né? Com certeza. Tem de tudo. O que a gente mais vê por aí são pessoas colocando dezenas ou até centenas de quilos nas costas, dobrando o joelho só uns 2 ou 3 palmos e subindo de novo. Se a ciência do Barbalho e do Plotkin exalta tanto esse exercício, surge uma dúvida gigante. Qualquer agachamento serve. Qual é o papel da profundidade nessa mágica de construir músculos? A amplitude do movimento não é só um detalhe. Ela altera completamente as regras do jogo. É aqui que o pesquisador Keitaro Kubo entra para dissecar a biomecânica. E como foi o experimento dele? O experimento conduzido por ele e a equipe dividiu homens destreinados em 2 grupos rigorosamente controlados, durante 10 semanas. O primeiro grupo realizou o que a literatura chama de agachamento profundo. Que desce bastante. Isso, descendo até atingir cerca de 140 graus de flexão de joelho. Basicamente, o mais perto do chão possível. O segundo grupo fez um meio agachamento, interrompendo a descida exatamente aos 90 graus, que é quando as coxas ficam paralelas ao chão. E a máquina de ressonância magnética conseguiu enxergar a diferença estrutural entre ir até o chão ou parar no meio do caminho. Conseguiu. E os detalhes são surpreendentes se a gente olhar músculo por músculo. Para aqueles diferentes feixes que formam a maior parte da frente da coxa, o vasto lateral, o intermédio e o medial, a profundidade não mudou o destino deles. Sério? Sim, ambos os tipos de agachamento funcionaram de maneira idêntica. Esses músculos cresceram quase a mesma coisa, na faixa de 4,9% no grupo profundo e 4,6% no grupo parcial. E, mais uma vez, o músculo retofemoral e os isquiotibiais continuaram ignorando o estímulo e não cresceram em nenhum dos cenários. Então, se o foco for só a frente da coxa, tanto faz o quanto se desce. O pessoal que faz o meio agachamento tá certo. Apenas se eles não se importarem com todo o resto da cintura pélvica. O verdadeiro divisor de águas, aquele abismo entre os 2 movimentos, apareceu nos glúteos e nos adutores. Como assim? No agachamento profundo, o volume do glúteo máximo disparou 6,7%. No meio agachamento, míseros 2,2%. Estamos falando de um crescimento mais de 3 vezes maior só por descer alguns centímetros a mais. Nossa, é muita diferença. Para a parte interna da coxa, os adutores, a história se repetiu. 6,2% de crescimento no profundo contra apenas 2,7% no parcial. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Peraí, no meio agachamento a pessoa consegue colocar muito mais peso na barra. Mas muito mesmo. Sim, a carga aumenta bastante. A carga mecânica total é absurdamente maior. E a regra de ouro sempre foi que mais peso gera mais dano ao músculo, o que gera mais hipertrofia. Por que o estudo mostra o oposto absoluto para glúteos e adutores? A ciência está dizendo que menos peso com mais profundidade constrói mais massa. A fisiologia moderna explica esse aparente paradoxo através de um conceito fundamental chamado tensão sob alongamento. O corpo não responde apenas ao peso absoluto na barra, ele responde ao que acontece com a fibra muscular enquanto ela está lidando com essa carga. Certo. Tudo se resume a como a engenharia do nosso corpo funciona na prática. Quando ocorre uma flexão profunda do quadril, ou seja, quando o corpo desce até os 140 graus, a dinâmica dos músculos muda completamente. Os adutores, por exemplo, alteram a função mecânica deles. Eles fazem outra coisa lá embaixo. Isso. Em posição de alongamento extremo, eles passam a atuar como extensores do quadril, ajudando o glúteo máximo a empurrar todo aquele peso de volta para cima. Um músculo que está sendo fortemente alongado enquanto tenta contrair uma carga pesada sofre um nível de microlesão estrutural muito maior. E recebe sinalizações de crescimento celular infinitamente mais potentes do que um músculo encurtado, mesmo que esse último esteja movendo uma tonelada. É como tentar esticar um elástico de borracha super grosso. A tensão e o dano que o material sofre quando está quase no limite da sua capacidade de esticar, prestes a arrebentar, são muito mais destrutivos do que só dar uns puxõezinhos curtos no meio do elástico. Perfeito.
Por mais força que se faça nesses puxões curtos, o dano estrutural real acontece nas extremidades do alongamento, né? A analogia do elástico grosso ilustra maravilhosamente o mecanismo. Essa tensão no limite do alongamento ativa vias de construção de proteínas de uma forma que o peso bruto em posições confortáveis simplesmente não consegue igualar. E se aplicarmos essa mesma lógica ao primeiro debate, a gente entende imediatamente por que o agachamento profundo destruiu a elevação pélvica no estudo das mulheres treinadas. Ah, faz todo sentido. Analise a amplitude da elevação pélvica. É curtíssima. Mal chega a 45 graus. O movimento já se inicia com o quadril bastante estendido e termina com ele totalmente estendido. O glúteo trabalha o tempo todo numa posição encurtada. Tem muita carga ali, mas não existe alongamento sob tensão. O agachamento profundo, por outro lado, leva as fibras do glúteo ao extremo do alongamento, no ponto de maior dificuldade do movimento. Mas isso levanta uma contradição gigantesca na cabeça de qualquer um que já pisou numa academia. Qual? Se a ciência prova com imagens médicas que o alongamento é o grande motor do crescimento e que a elevação pélvica quase não tem alongamento, por que as pessoas juram de pés juntos que a elevação pélvica é melhor? Todos nós já ouvimos ou já sentimos na pele aquela sensação de que o glúteo está pegando fogo na elevação pélvica. É uma queimação que o agachamento raramente provoca com tanta intensidade. De onde vem essa dor se o músculo não está crescendo tanto assim? Essa é a grande questão. A sensação de queimação é real, ela não é psicológica. O que é ilusório é achar que ela significa hipertrofia. Ah, tá. O estudo do Plotkin desvenda esse mistério usando eletromiografia. A EMG não é uma ferramenta que mede crescimento celular ou dano nas fibras. Ela mede eletricidade. É literalmente um sensor que capta o sistema nervoso gritando com o músculo para que ele se contraia. E eles mediram isso na hora do exercício. Mediram. Durante o primeiro treino do experimento, os pesquisadores conectaram esses sensores nos participantes. O resultado? Os gráficos de atividade elétrica nos glúteos explodiram durante a elevação pélvica, superando de longe o agachamento. Nossa! Em posições onde o músculo está completamente espremido e contraído sob carga pesada, como no topo da elevação pélvica, o cérebro precisa enviar um sinal elétrico massivo para manter a contração. E todos os participantes relataram subjetivamente sentir o músculo trabalhar de forma muito mais agressiva. Entendi. Os sensores gritaram, as pessoas sentiram a dor. Mas, 9 semanas depois, quando a ressonância tirou a foto de dentro do músculo. A foto mostrou a realidade estrutural. Os ganhos de massa muscular foram iguais para os iniciantes e muito menores para as mulheres experientes. Impressionante. A conclusão a que os pesquisadores chegam é categórica e confronta diretamente a cultura do no pain, no gain. Altos picos de atividade elétrica não prevêem acúmulo de massa muscular a longo prazo. A excitação neurológica momentânea é apenas o cérebro lidando com um esforço extremo em uma posição mecanicamente desfavorável. Certo. Não é a chave que liga a fábrica de construção de novas fibras musculares. Então, o que tudo isso significa? Isso muda a forma como olhamos para todo o nosso esforço. Se sentir o músculo fritar não é um indicador confiável, e se os equipamentos caros que medem a eletricidade também são enganosos quando se trata de prever o crescimento, como quem está ouvindo agora pode saber se o treino de hoje realmente vai gerar resultados na semana que vem? É a dúvida de ouro. Sim, como ter certeza de que o esforço não está sendo em vão sem precisar alugar uma máquina de ressonância magnética? Se conectarmos isso com o panorama geral, quando a gente compreende a diferença entre o cansaço agudo e a adaptação crônica do corpo, a métrica de sucesso muda completamente. A sinalização que constrói músculos densos e fortes depende de fatores mecânicos profundos. A queimação que sentimos muitas vezes é só um subproduto químico. Um acúmulo ali na hora. Isso, um acúmulo de metabólitos numa contração curta e ininterrupta. A verdadeira bússola de um treino eficiente é a tensão mecânica progressiva ao longo do tempo. O famoso progresso de carga, então. Exato. Em termos práticos, a carga total levantada está aumentando. A capacidade de fazer mais repetições com a mesma carga melhorou ao longo das últimas semanas. E o mais importante, esse progresso de força está acontecendo enquanto se mantém uma amplitude de movimento completa e profunda.
sem roubar na descida. Sem roubar. Se os números no papel estão subindo e a profundidade está sendo respeitada, a hipertrofia está ocorrendo, independentemente da ausência daquela queimação espetacular ou daquele inchaço imediato após a série. O corpo humano sempre se adapta fisicamente à demanda progressiva de força sob alongamento. Tentando compilar todas essas peças para quem busca otimizar o próprio tempo e escapar daquela paralisia por excesso de informações que inunda as redes sociais todo dia, a ciência mostra que o básico bem feito ainda é imbatível. Movimentos que envolvem múltiplas articulações e exploram uma grande amplitude de movimento, com o agachamento profundo sendo a estrela maior, são ferramentas de altíssimo rendimento. Com certeza. Eles garantem um desenvolvimento coeso de quase toda a perna, ativando mecanismos de crescimento via alongamento que isolamentos curtos não alcançam. Por outro lado, a elevação pélvica não deve ser demonizada nem jogada fora. Não, de forma alguma. Ela brilha no nicho dela, né? É um complemento isolador fantástico e uma verdadeira rota de fuga se os joelhos ou a lombar não permitem o agachamento pesado. O erro não está no exercício, está na expectativa que colocamos nele. Exatamente. Essa é a chave para um treinamento inteligente. Entender a mecânica por trás do movimento liberta a gente da necessidade de seguir protocolos da moda cegamente. Mas, se formos analisar todo o panorama que os estudos de Kubo, Barbali e Plotkin nos ofereceram, há um ponto cego gritante que deixamos passar. Qual? Descobrimos que o agachamento é supremo. Mas descobrimos também que nenhum desses dois colossos do treinamento conseguiu adicionar 1 grama de massa muscular significativa aos isquiotibiais, a parte de trás da coxa. É, o que a gente comentou antes. Isso levanta uma questão importante. Isso nos obriga a confrontar uma verdade incômoda. Se estivermos tão errados sobre a elevação pélvica ser a construtora suprema de glúteos, e se o agachamento não dá conta da perna inteira, como muitos diziam, quais outros músculos estamos negligenciando no nosso dia a dia porque confiamos cegamente que um único movimento mágico resolve tudo? Nossa, é verdade. A complexidade do corpo humano exige que a gente continue questionando tudo o que achamos que sabemos. A ação de esforço exagerado nem sempre é o mapa do tesouro para o crescimento real. Foi espetacular mergulhar nessa base de dados e ver alguns mitos ruírem diante da biomecânica. O convite que fica é para analisarmos nossos próprios treinos com essa mesma lente crítica, pararmos de perseguir apenas a dor muscular e, claro, talvez perder um pouco o medo de descer alguns centímetros a mais quando a barra estiver nas costas. Continuem questionando, continuem buscando a ciência por trás do movimento e a gente se encontra na nossa próxima análise aprofundada. Até mais!